Colega professor, você sabe que o meu tema é os desafios da docência. Hoje quero falar da natureza do trabalho docente. Portanto, colega professor e professora, vamos para mais uma reflexão. Vou falar de como se vive feliz. Segundo os estoicos, toda pessoa deseja viver bem, ser feliz, ter alegria no viver. Sêneca, um filósofo que viveu no primeiro século da nossa era, foi um representante dessa corrente de pensamento. Ele escreveu que o valor da existência está no desfrute do prazer sensitivo. Defendeu também que o princípio básico do homem livre é a felicidade existencial, decorrente da adequação com a própria natureza. Quando se fala em natureza, vem-nos à mente a questão do ecossistema, das questões ecológicas tão debatidas em nossos dias. Viver segundo a natureza, nessa perspectiva atual, nos remete inicialmente a um viver com simplicidade, despojamento dos bens que a sociedade nos oferece, sem os exageros do consumismo, ir na contramão do alardeado e mal falado capitalismo. Mas não é disso que falavam os filósofos. Eles falavam da natureza do ser, da razão da existência, daquilo que somos ou escolhemos ser. Viver segundo a natureza, para eles, era viver de acordo com a razão da existência, de acordo com a natureza do ser. Essa é a natureza a qual devemos nos adequar. Vou ilustrar, e para isso peço permissão às mulheres para usá-las como exemplo. Uma mulher, como sabemos, tem capacidade para exercer qualquer função social e fazer muito bem. Mas há uma função que somente ela pode desempenhar, a função de ser mãe. Engravidar, gerar um filho, é da natureza feminina, é da natureza da mulher. Muitas mulheres que não conseguem engravidar, não conseguem ser plenamente felizes também, não se realizam totalmente. Khaled Hosseini, um médico e romancista afegão, radicado nos Estados Unidos, no seu romance O Caçador de Pipas, fala da síndrome do útero vazio que afeta as mulheres que não podem ser mães. Tenho o privilégio de orientar a iniciação científica na graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Muitas mulheres foram minhas orientandas e algumas delas, após breve afastamento ou recuo, voltaram radiantes para dizer ao orientador que haviam engravidado e que o recuo se devia aos dias iniciais de enjoo e indisposição. Voltavam agora com a boa notícia para o orientador. Estavam radiantes com a constatação da gravidez. O trabalho acadêmico ocupava agora o segundo lugar nas suas prioridades. Normalmente eu compreendia plenamente cada uma delas, dei sempre o apoio necessário para que prosseguissem com as duas grandiosas tarefas, ser mãe e acadêmica. Estavam felizes porque assumiram o seu destino, estavam se adequando à sua natureza, a natureza feminina, e também conseguiam viver segundo a natureza intelectual do que se propuseram. Uma delas interrompeu o curso de medicina por um semestre e voltou com os filhos nos braços, para dizer que o nascimento do pequeno era tudo de bom que havia acontecido com ela. Que valer a pena interromper o curso. Estava radiante, era mãe, estava vivendo conforme a natureza. E qual é a natureza da docência? Para que existe o professor? A natureza da docência é educar para a vida social, e isso pode ser visto sob dois aspectos. O primeiro aspecto é formar cidadão ético, com sólidos princípios morais, respeitoso, responsável como chefe de família, ético como empreendedor e como profissional liberal, correto no serviço oferecido ao cliente e justo no preço. Segundo, formar pessoas que valorizem a cultura, o conhecimento científico construído ao longo dos séculos e que nos trouxe o progresso tecnológico que temos hoje. Que valorizem a produção humana, que pensem em usar o conhecimento para o bem-estar humano. Essa é a natureza da docência, porque esses são processos que não decorrem apenas de discurso,
das lições teóricas, é preciso exemplo, e o professor pode ser esse exemplo. Essa é a natureza da sua função. Ser um professor ético, que busca dominar o conhecimento do que ensina, melhorar a sua prática pedagógica e viver como um exemplo moral para os seus alunos. É possível ser feliz como professor quando se vive de acordo com a natureza da docência, natureza da sua profissão. Portanto, colega, um grande abraço a todos. Se gostou, curta, compartilhe ou faça contato. Muito obrigado pela sua presença. Seja sempre feliz.